Futebol foi uma música que nasceu de um encontro no Rock Go da gente com os Titãs ali. O Samuel encontrou com o Nando e ali começou uma ideia de uma parceria, assim. E, porra, de que a gente viria falar, né? Os dois vestidos de uniforme de futebol. Não, então vamos falar de futebol. E era na época da gravação do Samba Poconé, a gente estava em São Paulo. Foi uma música que a gente meio que compôs ela dentro do estúdio, assim. Tinha uma ideia de um riff, né, que foi o riff marcante da música, de guitarra. E o Nando mandou a letra. A gente adorou, assim, a maneira como um torcedor, né? Ele via a paixão do futebol ali dissertando na letra. E daí muitas coisas legais aconteceram, né? Com essa música, a gente fez um trabalho também importante, assim, na coisa de ir ao exterior, né? De visitar as rádios e tal. A gente reparou que não é só o povo brasileiro que tem paixão pelo futebol, né? Todos os países que a gente rodava, a galera apaixonada mesmo, com suas seleções, né? O clipe acabou sendo premiado pela MTV, escolha da audiência. E acho que é o clipe que eu mais gosto, assim, particularmente. Esmola é uma música de um álbum que pra gente foi muito importante, né? Não que todos não sejam, mas o Calango foi o álbum que as pessoas, que muita gente se refere a ele como o primeiro álbum do Skank, né? Porque ele foi o primeiro de grande sucesso nosso, né? A música Esmola, ela trata um pouco é um tema social, né? Muita gente pergunta, o que vocês falam na letra, vocês se preocupam com o que vocês estão, né? Vocês têm alguma coisa de engajamento político? De fato, não é nada panfletário, assim, mas Esmola trata de um tema que incomoda todos nós, que é, enfim, a necessidade de uma criança, às vezes, não o fato dela estar te pedindo esmola, mas a necessidade, né, por que ela está te pedindo, porque ela não tem condição e tal. Então, Esmola é uma música e tem uma batida brasileira, assim, com um tema político e tal, não deixa de ser, né? E social, é uma música que eu acho bacana do Calango. Pacato cidadão da civilização. Pacato Cidadão acho que é uma das músicas mais emblemáticas da carreira do Skank, a ponto das pessoas me abordarem na rua às vezes, me chamando de Pacato Cidadão, né? Acho que é uma música que marcou muito uma fase do Skank, uma fase do pop rock brasileiro, essa mistura de ritmos eletrônicos com brasilidade. Eu acho que tá tudo ali, né? Pacato Cidadão não se define, né? Ela é ao mesmo tempo um reggae, um dancehall, ao mesmo tempo ela se parece o ritmo, a divisão da letra é meio puxada pro samba, a ponto já de grupos de pagode terem regravado, enfim. Eu acho que é onde o Skank mais se comunicou ali com a música popular brasileira. A Amolação é talvez seja uma declaração assim às avessas, porque é aquela coisa, que amolação, mas que amolação, meu Deus, essa mulher só me dá amolação, mas você não consegue largar a mulher, né? Você reclama, 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 xinga, 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 mas você tá lá junto com ela. E é uma forma, pelo menos eu acho, a forma como a gente montou a música me lembra uma coisa meio concreta, e é uma coisa que a gente ainda não tinha utilizado ainda no trabalho do Skank, né? É uma música meio peculiar dentro do trabalho do Skank. Indignação, na verdade, antes mesmo da gente ter um disco, a gente participou, a gente fez uma dobradinha com um amigo nosso, que é o Éder Santos, um videomaker, e ele queria muito que a gente fizesse uma música para o vídeo do minuto comemorativo do centenário da Inconfidência Mineira.
Então a gente foi pro estúdio e tal, e aquele minuto acabou se tornando uma música que foi o Indignação. E a gente ali quis homenagear algumas coisas interessantes, assim, peculiaridades, assim, né? Da cena belo-horizontina, né? Que são os blocos caricatos, a gente cita os pontas, né? As torcidas organizadas, a coisa da boemia, né? As casas, as zonas de Belo Horizonte. Tudo isso a gente conta ali no meio da indignação, que todo mundo fica indignado, né? E acabou que ela se tornou um hino mais ou menos na época do impeachment do Collor, né? A prefeitura pediu para usar o tema da música e foi legal, assim, deu uma onda boa. A Cerca é uma música com um tema super interessante, uma coisa muito regional até, né? Dos interiores do Brasil, essa coisa das brigas pelos limites mesmo da cerca, assim, cada proprietário de terra brigando com o outro. Não, a minha cerca passa aqui, não, eu sou mais pra lá, não vem me roubar não e tal. E tem uma batida, uma levada super bacana, assim. Foi aquela coisa antes do drum and bass, né, do jungle, né, com uma sanfona bem forrozão mesmo. Foi uma mistura que a gente conseguiu, acho que fazer, modéstia à parte, fazer bacana, fazer bem, foi essa, assim, de misturar essa coisa regional com um ritmo universal, bem eletrônico, né. Rebelião é a canção uma das canções que a gente mais gosta, é um ponto muito alto do show, da coisa dos riffs de guitarra, com um tema falando sobre o abandono das crianças do Brasil. Zé Trindade também faz parte, assim, de uma linhagem, eu acho, assim, de músicas do Skank, né? Essas que falam de personagens, como o Mandrake e os Cubanos, enfim, eu acho que sempre existiu isso na discografia do Skank, né? E é engraçado como o Zé Trindade, ao mesmo tempo, é uma reverência, né, a um grande ídolo, um grande cômico da história do cinema nacional, né? Mas também é um personagem com um arquétipo, assim. A gente consegue ver uma opção de Zé Trindade, assim, pelo Brasil afora. Então acho que foi isso, foi captando esse tipo de coisa, de perfil de personagem que se repete na cultura brasileira, onde quer que você vá no Brasil, que a gente resolveu fazer essa música e reverenciar esse tipo meio malandro, que ri de si mesmo, enfim, que se mete em atrapalhadas e se acha a pessoa mais genial do mundo, assim. É bem brasileiro, assim, isso. Balada do Amor Inabalável foi um encontro, né, feliz, assim, inédito, que eu não tinha experimentado com o Fausto Fawcett. Até então eu só tinha encontrado com ele num boteco lá do Rio, que é o Cervantes, onde a gente vai de madrugada, depois dos shows, tomar cerveja, e a gente sempre falava dessa possibilidade de um dia fazer alguma coisa juntos. Até que na época um pouco antes de começar a fazer a pré-produção do Maquinarama, eu me encontrei com o Fausto. Falei, Fausto, é agora, tá em tempo, você me manda umas letras. E, enfim, ele mandou Balada do Amor Inabalável, que era uma bíblia, assim, de tanta coisa que tinha. Aí eu liguei pra ele, perguntei se eu poderia editar. Ele falou, não, pode fazer a seu modo, do jeito que você quiser e tal. Então eu não fiz aquela letra, eu fiz a música, mas em compensação eu editei a letra do Fausto, assim. E eu acho que ficou muito bacana, com aquele clima meio Sérgio Mendes, Banda Brasil 66, né, meio sambalanço,
espaço. Eu gosto daquela experiência ali, né? Na época eu me lembro que eu estava lendo livros assim que contavam da história do Rio de Janeiro, tipo Noites Tropicais, Ela é Carioca. Então eu estava meio com essa história de Rio na cabeça e pintou essa inspiração. Acho que é a música mais carioca que uma banda mineira pode conseguir fazer. Três Lados eu acho que é consequência dessa vontade do Skank de entrar pro hall das bandas que fazem canções, né? Porque a gente passou a acreditar que, num determinado momento, que as canções são as coisas mais consistentes na história de uma banda. São elas que ficam assim no inconsciente coletivo, são elas que vão ser sempre lembradas e tal. Então, começou com Resposta no Siderado e depois vem Maquinarama, que é um álbum que eu acho que é o álbum do Skank que mais canções tem, né? Então, Três Lados é uma delas. Eu acho que ali eu usei tudo aquilo que eu aprendi com os Beatles, tá ali em Três Lados. Apesar de, né, não poder comparar, obviamente, mas eu usei muito do que eu aprendi. Tem umas guitarras meio George Harrison, enfim. É uma canção redondinha, assim, com uma harmonia bem pop, eu diria, e eu gosto muito do resultado dela. É um resultado interessante, assim, pela sonoridade, que é meio retrô, assim, meio anos 50, 60, o som de bateria, e eu acho a letra uma letra muito feliz, assim, do Chico. Ela desapareceu, eu tenho orgulho de dizer que essa letra é a letra que tem, talvez, ela e Salto no Asfalto, é onde eu tenho mais porcentagem de autoria, né, em termos de letra. Ela desapareceu, é uma letra totalmente surreal, dá pra ver que é coisa de quem não sabe muito escrever. Enfim, eu mandei pro Chico como ideia essa coisa do onde fazem casa os avestruzes. Meio, Chico, essa letra aí tá maluca, eu só queria te mostrar a direção que eu quero ir na melodia e tal. Ele falou, não, mas eu vou respeitar essa letra, vou deixar ela na íntegra, essa parte que você me mandou, e vou continuar dali. E eu fiquei surpreso, que é uma coisa que o Chico, assim, na nossa parceria, ele não gosta muito de fazer, mas ele gostou dessa letra, enfim. Aí, depois que ele gostou, eu passei a gostar também, né? Esperei aquela aprovação dele. E, enfim, é uma outra canção bem a cara do Maquinarama, eu acho, ela desapareceu. Essa música do disco Samba Poconé, ela foi um pouco ofuscada pelo grande sucesso de Garota Nacional. Mas eu acho uma música muito bonita. Às vezes as pessoas, pelo menos já me pararam algumas vezes na rua comentando, poxa, como é legal aquela música, como a letra dela é interessante, né? E ela é uma música, eu acho, assim como Te Ver, uma balada maravilhosa. Acho que pra quem gosta de balada a la Skank, eu acho que Tão Seu é uma grande balada. No caso, essa música faz uma homenagem àquela coisa quando você está bebendo num bar, quando você está se divertindo, que a última, ela sempre tem um nome característico para você. A última nunca é a última, você sempre faz citações, não a última, não, mas aquela, a derradeira. Você sempre tem uma forma de você tratar sei lá, a última bebida, o último trago e tal. E você sempre trata, às vezes, o garçom de uma forma carinhosa. Isso é uma característica de você, aquela coisa de você querer criar uma intimidade com o garçom. Isso é uma coisa super característica dos jovens, de você sair à noite e se divertir. Essa foi uma forma que a gente encontrou de fazer uma homenagem à diversão, à noitada. A versão do Police foi um convite que a gente recebeu do irmão do Stuart Copeland, né, o batera do Police, o Miles Copeland. Ele estava com essa ideia, né, de lançar o disco Outlandos da América, e ele convidou o Skank para participar do projeto. E a gente, na época do Siderado, a gente estava ouvindo algumas canções do Police, e essa Wrapped Around Your Finger chamou a atenção. E apesar dela ser
lenta, né? Acho que a versão tem essa coisa também, né? Você não repetir muito exatamente o que é, né? E o Chico fez a versão da letra, né? Verteu a letra do inglês para o espanhol, junto com uma chilena que se chama Cecília, trabalhou na versão. E a levada da música eu acho que ficou tão legal que o Stuart Copeland falou que na época eles não estavam muito inspirados quando eles fizeram e que chamou a atenção dele o fato de a gente ter feito Prendido Entre os Dedos dessa maneira, né? Mandei um prendido aqui. Tanto é uma música do nosso primeiro disco que a gente tem um carinho especial por ele. É um disco que foi rompedor, assim, ele na época, no início da década de 90, ele cumpriu um papel, assim, que ele veio no meio de 100 e poucas bandas independentes. E esse disco começou com esse single, com essa música, que ficou muito conhecida aqui em Belo Horizonte. E é uma versão para uma música do Bob Dylan que chama I Want You. A gente fez uma nova versão porque ela vai participar de um tributo ao Bob Dylan. É um disco que ainda vai sair nesse ano aí que vem. E ela vai ganhar essa roupagem nova e a gente vai estar trazendo ela para o show porque ela é uma música que conta, faz muito parte da nossa história, assim, né? Foi o primeiro single. Resposta, eu acho que foi uma grande virada na carreira do Skank. Eu acho que ela foi a primeira música que a gente trabalhou do álbum Siderado. E as pessoas estavam muito acostumadas a ver o Skank como uma banda de músicas animadas, de batidas, tinha até um termo próprio, era batidas excitantes. E Resposta veio meio que para quebrar isso e mostrar uma outra cara do Skank, influências musicais que a gente sempre gostou e tal, mas que a gente nunca tinha utilizado ainda num disco. Eu acho que Resposta foi a grande virada para quem gosta do disco Maquinarama, para quem entendeu o disco Maquinarama. Eu acho que a história começou no álbum anterior, começou no Siderado, exatamente com a música Resposta. Garota Nacional é uma música que ela tem uma importância, né, muito grande assim, na nossa carreira. Foi a música que fez o Skank ser conhecido em vários países do mundo, né? E por incrível que pareça, tem assim, quando a gente vai começar a fazer um disco e a gente entra pro estúdio, a gente trabalha ali o dia inteiro e tal, e muitas vezes a coisa não rende muito, né? E Garota Nacional foi uma música assim, que no final de um dia desses de trabalho, nos últimos 15 minutos, vamos tentar uma coisa aqui. Aí rolou uma batida e Samuel já chegou com a guitarra e com a melodia, e já pegou uma letra do Chico e saiu Garota Nacional como ela é hoje, né? E foi isso, foi a música que nos mostrou para outros países, né? Tanto da América Latina como da Europa. Ficou, sei lá, alguns países como a Espanha, a música ficou cantada em português, ficou em primeiro lugar nas paradas e cantada em português, né? Isso aqui é engraçado, que nos 3 álbuns, no Calango, no Samba Apocalypse e no Siderado, a gente verteu algumas músicas para o espanhol, mas elas não fizeram tanto sucesso quanto as cantadas em português, nesse país de língua espanhola. Acho que porque é mais verdadeiro para eles, é fácil de perceber que a nossa língua é o português, a língua portuguesa e, enfim, Garota Nacional aconteceu isso. Ela cantada em português foi um sucesso em vários países do mundo. A gente deve muito a ela. A gente pegou o É Proibido Fumar e a gente vinha escutando algumas coisas, tipo Shaggy, assim, e a gente resolveu dar aquela cara pra música. E daí É Proibido Fumar saiu no Tributo ao Rei e saiu também no Calango. E a gente também começou a se preocupar nessa época um pouco mais com a coisa do videoclipe, né? De repente a gente escolher um diretor, pensar na coisa de fotografia, uma ideia, sugerir uma ideia. Então o clipe de É Proibido Fumar foi um clipe muito legal.
que a gente teve a graça também do comentário do rei, né, a favor. Mandrake eu tive a felicidade de ser o protagonista do videoclipe, né? Que a princípio me pareceu uma ideia meio estranha, assim, dos meninos. Falaram, não, tem que ser você e tal. Eu falei, caramba, né? Vamos lá, estamos aí pra isso, né? E acabou o clipe, assim, eu acho super bacana. Eu me orgulho de ter feito ele, de ter participado, né? É uma coisa que vai ficar pra sempre. Considerado é um reggae, né? Um reggae meio third world, assim, uma coisa mais pop, enfim. É uma música que me surpreende, porque confesso que não é das minhas prediletas, assim, na discografia do Skank, mas os fãs gostam muito, assim, a ponto de pedirem nos shows. Recentemente, numa enquete que a gente fez no site, Siderado foi muito bem cotada, é por causa disso que ela tá no show, assim. E isso pra mim basta, é suficiente. Saber que o público do Skank gosta dessa música, isso me faz feliz, me deixa satisfeito e eu sinto prazer em tocar essa música. Só por saber que as pessoas que estão ali estão a fim de escutar Siderado. Canção Noturna é uma música que eu gosto muito. Ela tem um clima meio Tex-Mex, assim, uma coisa meio de... É uma música que a gente mais consegue visualizar um videoclipe dela. Ações do videoclipe, ela remete muito a essa coisa da estrada, que a gente vive a todo momento, né? E é linda, tem guitarras maravilhosas do Samuel, assim, no melhor estilo Chris Isaac, assim. É muito bacana a Canção Noturna. Acima do Sol é a música inédita desse disco. Ela tem uma mistura, eu acho, de fases do Skank. Aquela coisa que as pessoas falam que a gente mudou do início da nossa carreira, que a gente tinha uma influência do pop jamaicano, que depois as pessoas comentam que a gente virou um pouco rock, né? Talvez pelo fato de colocar mais guitarras, mais violão. E Acima do Sol é uma mistura disso. É uma mistura do Skank, do início, que tem uma influência do pop jamaicano junto com o rock. Quer dizer, tem citações, o instrumental, ele lembra um pouco o rock, mas tem uma influência do reggae. Eu acho que é das coisas que menos se parece com o Skank de Maquinarama e mais se parece com o Skank de outros álbuns. Eu acho que é isso. Como se a gente estivesse pagando um pedágio para ser diferente, né? E esse pedágio no Maquinarama seria a Fica. Jack Tequila as pessoas em todos os shows, assim, é a hora que... É um dos momentos que causa maior êxtase nas pessoas, né? A letra dela é uma história engraçada. O Lelo assistiu um filme que chamava... eu não estou bem certo no nome, é bom perguntar para ele depois, mas Jaqueline, a Ninfeta... Era um filme pornô, a Ninfeta Insaciável, alguma coisa desse tipo, assim. A Ninfeta Curiosa, não me recordo do título. E ele comentou sobre o filme com o Chico Amaral, e o Chico, mais que depressa, em cima de uma melodia do Samuel, já escreveu Jack Tequila e tal. E é um reggae, faz parte do Calango também. O Calango foi um álbum que a gente criou uma maior intimidade também com recursos eletrônicos, então ela tem um groove todo meio programado, mas que é gostoso. A música Te Ver é uma música, eu acho, na minha opinião, uma das grandes músicas do Skank. Eu acho que a letra da música, eu acho uma letra maravilhosa. Eu que gosto de músicas românticas. Inclusive tem uma coisa muito legal, que o clipe da música Te Ver foi feito aqui em Ouro Preto, em 94, 95. Para quem gosta de comparações, igual a letra faz citações, Como Não Sentir Calor em Cuiabá. Eu acho que esse formato de poesia eu acho muito interessante.